Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui em mais um Diferentes Experiências. Olha o prazer que eu estou tendo. Olá, tudo bem? Gente, Prazer a é meu. Rosana Mello aqui com a gente. Eu vou conversar com ela, tô tendo esse prazer. Acabei de fazer aquela aula que eu estou assim morta. Muito obrigada. Prazer é meu receber você aqui. Muito obrigada. E Rô, se apresente um pouco pra gente. Quanto tempo você tá na dança? Qual a sua estrada? Olha, faz 25 anos que eu tenho um estúdio La Luna. 25 anos. Eu sou professora primária, não sei se vocês sabem, mas eu comecei alfabetizando muitos anos. Adoro essa parte de didática em sala de aula e me apaixonei pela dança do ventre porque eu venho de uma história de família que estuda o Egito. Então, meu pai, meus avós, eles estudavam já o Egito. Meu pai tocava também muito bem violão, então eu sempre estive ligada às artes e à dança, né? Morei em Santos e eu tive contato com vários árabes. E eu fui me apaixonando pela cultura, pela dança e pela história. Então, eu comecei muito cedo. Tinha acho que uns 15 anos, eu morava em Santos. Eu ia para São Paulo num restaurante chamado Birmasa, nem sei se existe mais. E lá eu vi as bailarinas, eu me apaixonei. Eram libanesas. E eu tive a oportunidade de ir para o Egito, tá? Com a Fatu, de São Paulo. E meu primeiro contato com a dança no Egito, para vocês terem uma noção, eu fui no festival da Ráquia. Depois eu fui no Nailo Group e eu comecei a participar dos estudos com a Tumpirreda. Uau! E foi aí que eu fui me apaixonando, abri um estúdio em 2000, na época, para vocês terem uma noção, antes um pouquinho, né, do clone da novela. Sim. Eu já tinha o meu estúdio, aí explodiu, né, a dança oriental no nosso país. Então faz tempo que eu tenho La Luna. E eu comecei a sentir falta de um espaço adequado para a gente apresentar a dança. E eu vendi meu carro, eu vendi tudo para eu poder fazer um espaço para que as minhas alunas e as de fora que viessem aqui também de Ribeirão Preto dançassem num lugar que der para apresentar numa sala ambientalizada. E eu montei o Café Cairo. E em 2000, se eu não me engano, 2014. Entendi. Vocês estão vendo esse pedacinho aqui, a coisa mais linda, vocês precisam ver o estúdio inteiro. Eu cheguei, tava tocando a Bento Sultan, eu já cheguei, já tava no Egito já, me senti totalmente acolhida. E como que foi esse processo lá do Egito? Quando você foi quando? Eu fiz aula aqui no Brasil com a Lulu. Fiz o grupo dela, que era lá em Itu. E o contato que eu tinha com a dança oriental era com Jorge Sabonge, a Casa de Chá, e que teve essa oportunidade de eu ir para o Egito com a Fatu. Quando eu cheguei, meninas, eu achei assim, meu Deus, acho que eu não sei dançar, porque é um mundo completamente diferente, você deve ter sentido isso. E porque tem Maraganate, Chave, há muitos anos, né, que os jovens, eles dançam isso nos navios, nos barcos, em passeio. E as minhas primeiras aulas, para vocês terem uma noção, foi sentar na mesa com a Ráquia, que estava a Dina, Soraya, Rayete, estava Aranda, e foi o meu primeiro contato mesmo de sair até com o pessoal de carro, nos shows, e conheci todas essas bailarinas, acho que foi um presente na minha vida, pessoalmente. Aí me levaram, depois eu fiz aula com a Ráquia. E eu fui 24 vezes para o Egito. Então, quando eu ia para o Egito, eu fiz meu curso todo de formação com a Ráquia, 9 horas de aula. Eu fiz 15 dias formação para professora. Era o que eu queria, eu fui lá atrás disso e trouxe. Me apaixonei pela Tumpirreda, Nesrine, Mohamed Kazef, eu ia na casa dele fazer aula, né? Isso em 2011. Tô certa na data, que eu tenho dificuldade com data, viu, gente? Vocês não imaginam, viu? É bem complicado. Em 2011, 2000, eu já fazia aula do Mohamed Kazef, Mahmoud Reda, Farida Fam,
Fiz depois com o Hassan Khalil, porque eu estava bem perto da casa dele, que eu fiquei hospedada na casa de uma bailarina lá que morava. Fiz aula com a Soraya, sempre linda, assisti os shows dela. Eu ia nos hotéis para assistir os shows, que não é nada barato, né, para gente que sai daqui para fazer os cursos. Sim. Eu me dediquei assim, meu dinheiro todo que eu levava era para os cursos, né? Eu fiz, acho que eu fui umas 15 vezes no Nailo Group, fiz aula com os grandes mestres, Wael Mansur, para mim maravilhoso, sou apaixonada. Agora, o Youssef Sharif, fui para a Itália com minhas alunas, fizemos curso, Oranda Camel, Dina, sem comentários. A sua intenção de viagem sempre foi para aula, estudo. Isso. Nunca foi voltada para bailarina de show, assim? Não. Quando eu fui, não tinha como é hoje, essa abertura para estrangeiras. Eram poucas que chegavam e conseguiam um espaço, mas nunca foi meu objetivo. Como eu venho de uma linha de professora, eu nasci para ser professora. Eu me realizo em sala de aula, como eu dou aula até hoje. Aí eu falo que esse ano eu vou aposentar, gente, parece que piora. Aí aumenta, você viu hoje, né? Enche de alunas, então eu vou... Não vai não. Não vai não. É assim, então eu volto de novo, abro outro curso de direção artística, que é o que eu gosto. Porque o que eu vi lá fora me ajudou muito. Eu sempre trabalhei muito em silêncio lá. Então eu assistia os shows, eu observava desde do folclore, que é o máximo, gente. Vocês têm que estudar o folclore, que é a base, né? É a base de tudo. Sou apaixonada pelo Ian, ele sabe disso. E então eu estudava muito essa parte porque é a raiz de tudo. Eu fui no Instituto Macan, com umas meninas da Inglaterra, tinha minhas amigas que a gente encontrava nos cursos, e a gente fazia outras coisas mais diferentes. A gente ia ter aula particular com os mestres. Saía do festival, pegava algumas aulas, cada uma escolhia, juntava o material, distribuía entre nós, depois a gente ia para as aulas particulares. Que é onde eu aprofundei na dança, na história da egípcia, e comecei, gente, a fazer excursão, eu indo. Antes, desculpa aqui, antes eu ia com uma outra agência e não dava tempo para eu ir, mandava as alunas. Hoje eu estou indo com as alunas, eu já fiz uma excursão em maio, né? E foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu sentei com calma, né? Não tinha que dançar, não tinha que estudar. Sim. E eu comecei a observar a cultura. Andei de van no Egito, é importante isso, andar a pé. Eu andava mesmo, morava naqueles prédios caindo um pouco aos pedaços. Lá é meio complicado, né, moradia. Então eu alugava, não tinha assim condições de ficar muito no hotel, porque encarecia muito o valor dos workshops. Então eu ficava em apartamento, levava comida, café daqui, gastava pouco. Eu jogava meu dinheiro mesmo que eu levava em cursos. Muito interessante. E assim, vendo esse mercado, para você, qual que você acha que é a maior diferença entre o mercado do Egito, ainda mais de antigamente, o mercado do Egito hoje? É uma dança democrática, né? A dança do ventre, ela é uma dança democrática para todos. Só que você tem que, eu falo assim para as alunas, o que é que você quer de mim? Mesmo querendo, eu não acredito muito que quem entra para dançar é para espairecer cabeça. Não é bem assim, todo mundo quer dançar. No fundo, todo mundo quer dançar. Então a técnica que eu dou para uma que quer só arejar a cabeça é a mesma que eu dou para a belly dance, tá? E ela faz da dança o que ela quiser, mas eu ensino sempre o correto, desde o básico. Qual é o mais importante? Básico. A base da dança oriental, o pisar, o ouvir a música. Como eu disse para você, sou professora primária. Então eu dou discriminação auditiva, discriminação visual. Você tem que aprofundar, ouvir profundamente a dança, a música oriental. A música oriental é milenar, né? A gente está falando de uma cultura milenar, mais de 5.000 anos. 5.000 anos é que o carbono pode ver. Mas e se você pegar a história, desde a Primeira Guerra Mundial, antes disso, você vai ver o histórico da dança
nesse contexto, não é só o Egito, né? Aí também tem os sumérios lá atrás, tem todo um histórico aí maravilhoso. E eu aprofundo um pouco nos órgãos dos sentidos, a forma que você sente na pele. Por ser uma dança milenária, os instrumentos milenários, vocês têm que prestar mais atenção no que vocês estão ouvindo. Claro que pode pôr um chave, pode que é aquela dança que você descontrai, gostosa, mas o clássico é clássico. É ali que você abre a sua mente para... E quando a gente fala do Brasil, qual que você acha que é a maior diferença entre lá do Egito e aqui do Brasil? A maior, assim, discrepância. Olha, o Brasil, eu gosto muito do meu país, tá? Todos os problemas, eu sou apaixonada porque nosso DNA é aberto, né? Eu tenho italiano na família, provavelmente uma aluna minha que tem índio, outro tem negro, outro tem japonês, tem asiático. Nós temos tudo. Aqui eu falo que o maior banco de sêmen do mundo está aqui. Só que o Brasil, ele recebe muito bem todas as culturas. Isso que eu acho bonito. Em alguns países existe certo preconceito, sim, até em relação a nós, tá? E o brasileiro não. É uma cultura afro, ele recebe. É uma cultura da Itália, ele recebe bem. É uma cultura americana, eles recebem bem. Recebem e encarnam e estudam. Eu acho que o Brasil é avançadíssimo na dança oriental. Sabe? Eles estudam e põem aquele jeito brasileiro, descontraído. A brasileira, ela é bem descontraída, é uma delícia ver as brasileiras, que as russas e as ucranianas, elas têm o balé como a base delas, né? Então você vê que elas são impecáveis, mas o Brasil tá bem atento a isso. Mas nós temos um charme, né? Eu acho que a brasileira, gente, é linda, ela tem um charme maravilhoso. Eu acho que é isso que a gente tem por dentro, essa recepção de outras culturas. Então, eu sou apaixonada pelas brasileiras, acho as brasileiras muito lindas também, muito lindas. Cada vez eu descubro mais essa menina linda aqui também. Eu vou vendo vocês dançar, tem um charme, já tem, cada uma tem o seu it. Eu falo assim que não tem muita aqui, cópia. Como eu vejo muitas meninas nos workshops, quando eu vou, elas têm aquela cópia, se apresentam. Eu fazia parte daquelas apresentações. Eu acho que as brasileiras já têm o jeito delas. Quantas alunas suas já foram para fora? Como que é fazer esse preparo da gente ir para fora, assim? Pô, olha, me conta um pouco, sei lá, do professor em ação. Como você se sente? Por eu ter, assim, alguns amigos ainda, eu tenho amigos muito queridos lá fora. Então, a Nadine é um encanto de menina. Ela que mostrou para mim, suas alunas têm um nível muito bom técnico e vou ver se eu te abro oportunidade. E ela abriu um espaço muito bom para a gente aqui. Então, quando ela levou a Laís, né? Depois foi a Sofia, que está em Dubai agora. O nome dela é Fabiola, mas eles têm uma dificuldade para falar o Fabiola. Então, eu que escolhi esse nome, porque ela me lembra a Sofia Loren, aqueles olhinhos dela, e ela é uma graça. Ela está saindo muito bem em Dubai, muito bem. Lá nem preciso te falar. Laís foi uma das grandes bailarinas, vai voltar, né? Ela veio dar uma descansada, precisa voltar, ela vai mesmo. Fernanda também foi para fora do país. Teve outras meninas, tem outras que irão também, né? E o que eu falo para elas assim, quem ouve, dança bem. Então você tem que ouvir música, colocar o seu it e respeitar a cultura deles. No Líbano, eu já fui para o Líbano 2 vezes. Eu até esqueci de falar, fiz aula no Caracalas, no Dabiq, mas nunca foi minha área, não. Eu sempre gostei mais de trabalhar o clássico, mise-en-scène, o ballad, essas coisas. Então, o que acontece? Eu observava o quê? Respeito à dança, aos movimentos, respeitar essa base da dança oriental, essa cultura, mas pôr o seu charme. Eu falo,
o que você gosta? Eu pergunto para você, Rô, eu gosto disso. Investe nisso como se fosse o seu trunfo. Entendeu o que eu disse? Sim. Então eu falava isso para Lala. Lala tem um quadril muito forte, principalmente quando ela vai para meia ponta ainda, ela tem essa força de impulsão. Então eu falo, sempre trabalha isso. A Sofia, ela é seca. As marcações, né? Então eu vejo aonde você é forte e uso aquilo como o seu ponto. Lembra, acho que a gente comentou sobre isso. A importância do figurino no exterior é a sua segunda pele. Não gosto de moda. Eu gosto assim, o que é o seu corpo, a sua pele, o que você pede? Não que aquela usa, ai, tá usando amarelo, ai, tá usando isso. Gente, eu fico péssima de amarelo, eu pessoalmente, sabe? Então pensa eu usar. Não, eu uso sempre aquilo que vai deixar minha pele bonita. Cabelo. Gente, o cabelo é importantíssimo. Cuidar dele lá fora, porque nem preciso te falar água, né? Acaba o cabelo, Acaba. gente. Tem que sair daqui com tratamento, com vitaminas. A alimentação lá fora é bem diferente. Então tem que se cuidar. Bailarinas têm que se cuidar. Tem joelho, a importância de ter um peso adequado para vocês, né? Para a estrutura do corpo de vocês. Tá? Nessa nova era aí do Egito, um monte de mudança vindo, tanto de figurino quanto de mudança de dança, né? A gente tá vendo que tá mudando um pouquinho. Está muito. O que você acha que tem algo que tá se perdendo, ou algo que a gente precisa buscar de volta, algo que a gente precisa valorizar e não se deixar perder? Tem algo que você poderia falar sobre isso? Olha, eu sempre falo assim, mantenha a raiz. Tem que manter a raiz, tá? Eu vejo algumas bailarinas egípcias que as roupas mudou muito, mas você vê que a estrutura de dança elas mantêm. É que, como eu conheci profundamente as técnicas e as bailarinas, elas, Sahar, Aziza do Cairo, que hoje eu gosto, Soraya, você vê que elas estão até hoje aí dançando no topo, porque elas não perdem isso. Né? Aranda, você vê que elas mantêm. E o que precisa hoje? A pergunta que você me falou. Tem hoje que investir no corpo. Academia, balé ou pilates, você tem que estar com a sua estrutura de corpo para aguentar, porque a dança acelerou um pouco, tanto o samba também, hein? A cadência do samba no Brasil acelerou. E está acelerado também as danças, as músicas também. E você tem que ter uma estrutura de força física para acompanhar. Senão você fica para trás. Hoje você tem que dar um show, você que está no exterior, você tem que dar um show de 1 hora. Num lugar, de repente você vai em outro. Se você não tem uma estrutura corporal, você não aguenta. As russas têm. Você vê que elas bancam o show ali, ó. Lá bancava o show ali, tinha que fazer pilates, academia. A Sofia também está fazendo academia. As meninas que foram para lá, minhas alunas, entraram também. Outras que eu não posso te dar o nome, infelizmente, que é mais fechado. Eu treino algumas meninas ainda no Egito, outras em outros países também. Que o que acontece? A primeira coisa que eu falo, tá fazendo academia ou tá fazendo algum esporte, natação, mas não é assim nadar por hobby. É enfrentar mesmo, você fazer aquele esporte depois da dança. Senão, não aguenta. Quadril não aguenta. Eu, com a idade que eu tô aqui, tô na academia, viu? Fui forçada, mas eu fui. Começou a aparecer dor, eu tendo que dar aula, né? Então, para você manter, como você falou, a dança de hoje tem que estar pronta. O seu corpo tem que estar pronto para isso. Senão, não aguenta, viu? Aí vai, o que acontece? Vai caindo. Tá? Vai cair. O que você falaria para a bailarina que quer dar início à carreira internacional? Tudo isso que eu falei. Já respondeu. Ó, enfrentar. Eu costumo falar, isso eu vou olhar para vocês, assim, a vida é muito rápida. Eu, graças a Deus, eu vivi tudo, porque eu não deixo passar oportunidade na minha vida, tá? Passou a oportunidade, eu pego. Ó, eu vou. Vamos pro Egito? Eu vou. Vamos fazer eu vou. Vamos fazer um show? Vou. Não fala, e agora não. Esse depois.
A ideia que você lança é para todos. Ela tá ali. Vem alguém, pega, viu? Tá? Então, vocês têm que fazer o quê? Ir atrás do sonho de vocês. Não tenham medo do quê? Vocês têm que saber cuidar. Vocês têm que... Uma coisa que eu aprendi. Mal falava inglês, é sério. Eu também não fui sem falar nada. Imagina, eu pegava a minha passagem lá em Dubai, naquele monstro, eu mostrava para alguém, sempre cuidei de mim, olhava, se tinha um policial, alguém confiável, eu mostrava, me levava na porta. Fui lá, eu para Alexandria, de trem sozinha, no meio do só egípcio, eu pedi ajuda e me levava. Nos workshops eu não sabia nem o pedir para comer, para vocês terem uma noção. Sempre tinha um anjo da guarda ali. E eu fui atrás, fui sozinha, tinha horror de avião, tenho horror até hoje, porque Capricórnio não gosta de sair do chão, né? Então, eu tenho pavor. Vou, assim, ó, mas eu vou nos lugares, não é o medo que vai me segurar, mas eu vou atrás. Porém, quando você tem um objetivo, você tem que fazer jus a ele. Se você não treina, não estuda, não é só sonhar, não. É ilusão, não é sonho. É ilusão. Então, quando você fala para mim, o que eu falo? Quer ir para o exterior? Vai estudar. E muito. Vai preparar o corpo. Prepara bons figurinos. Leve. Segunda pele. Cuidados com o cabelo. Cuidados com a pele. Viu? Isso tudo pesa lá fora. Pesa. E treino. Tá? Balé. Estrutura, eixo, é o que eu falo, mas todo tem um sonho, faça por merecer, tá bom? Senão ele fica na ilusão. Que aula, né, gente? Que aula, apenas isso. Muito obrigada, viu, por topar conversar com a gente. Gente, espero que vocês tenham gostado, fiquem aí que tá vindo muita novidade. Obrigada por acompanhar até aqui. Tchau.